Vamos conversar com o autor de um artigo que bota o dedo na ferida. Pedro Marim, como é que está você? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Tudo bem? Estou bem. Tive uma pequena doença essa semana, um pouquinho de gripe, mas já estou recuperado. Bom dia a todos e a todas que estão acompanhando também aqui afora. Que bom que você está recuperado e pôde vir aqui. Você publicou um artigo, como eu disse, teve grande impacto na esquerda. Eu queria ouvi-lo sobre esse artigo. O esforço de Lula é inútil. O sonho das classes dominantes é destruir o PT. Interessante que de lá para cá, tudo que aconteceu de lá para cá parece confirmar o seu artigo, né? A articulação do capital financeiro, dos bilionários, milionários, muito ricos e ricos, especialmente dos banqueiros, né? Exigindo o governo de joelhos, cortando o orçamento dos pobres do país, saúde, educação, previdência. Esta aliança do Lira com a extrema-direita em torno da PL do estupro, ou do estuprador, tudo pareceu confirmar. Mas queria que você explicasse para nós esta análise, esta tese, essa observação que você traz. Né? Por que este esforço de Lula é inútil e por que Lula insiste e seu governo insistem nesse esforço? Né? Pois é, Mauro. Eu tenho um certo vício, que eu acho positivo, né? Que é sempre olhar a história assim, pensando na longa duração, né? Quer dizer, pensando naqueles fenômenos que vão se repetindo ao longo da história num determinado lugar, no caso o Brasil, né? E que se mantém de uma forma ou de outra, né? Seja totalmente pronunciado ou não, mas que continuam tendo peso na política hoje, né? E uma das questões centrais para mim, para explicar o Brasil, é explicar por que demorou tanto para surgirem partidos nacionais aqui, né? Partidos nacionais e de massa, porque se a gente comparar não só com países centrais do capitalismo, como Estados Unidos, França, Inglaterra, mas até com países aqui, irmãos nossos, a Colômbia, a Argentina, o Uruguai, a gente percebe que o nosso desenvolvimento dos partidos políticos foi um pouco retardatário, né? E eu faço uma análise aí nesse artigo, apontando algumas razões nisso, né? Eu acho que o escravismo tem uma função óbvia nisso, né? Quer dizer, se você tem um regime escravista, por excelência, você não quer que os escravos se organizem, né? Acho que a questão educacional, que se liga também com essa questão do escravismo, tem um papel muito grande nisso, né? Quer dizer, se a gente comparar com países até como o Peru, tiveram universidades próprias, tiveram uma maior democratização das escolas, por exemplo, do ensino público, muito antes da gente ter. Fundamentalmente, a gente só vai ter uma maioria alfabetizada no país na década de 50, ali em meados da década de 50, né? Então, aí eu faço uma análise nesse artigo pensando justamente, bom, e hoje, né, o que tem... e uma terceira questão que eu acho que é fundamental nisso, é a extensão do nosso país, né? Porque o nosso país, além de ser um país muito grande, foi, por muito tempo, em alguma medida até hoje, um país muito mal integrado, né? Se a gente pensar quando começa o desenvolvimento de rodovias e telégrafos no país, que é assim, é a base para a integração nacional, né? Clássico, todos os processos de integração nacional é isso, é trilho e telégrafo, e o telégrafo acompanha o trilho, né? Normalmente. Então, e aí, pensando hoje em dia, se a gente olhar para o cenário político hoje, só há um partido hoje, um grande partido institucional, que mantém três características básicas, que é, primeiro, ele é nacional, efetivamente, quer dizer, do Oiapoque ao Chuí vai ter membro, vai ter militante. Segundo, ele tem um alto nível de identificação ideológica, então as pessoas, a política em alguma forma é organizada pela posição que você tem em relação a esse partido, né?
E a terceira coisa, que eu acho que é fundamental, é que é um partido efetivamente que tem militantes, é um partido de massas, no sentido de que não é simplesmente uma legenda, que eu posso até ser membro, mas ideologicamente eu sou meio confuso. Esse partido hoje no Brasil é o Partido dos Trabalhadores, é o PT, né? E aí eu vou um pouco nesse sentido, né? Quer dizer, para as classes dominantes historicamente, pensando aí na longa trajetória histórica, por que não teve esse desenvolvimento no Brasil? Por um lado, porque de fato, de partidos políticos. Por um lado, porque de fato é algo que exigiu um esforço, né? Aqui, pelas condições geográficas do país e pelo tipo de desenvolvimento que a gente teve associado ao escravismo, etc. Mas, por outro lado, demorou tanto também porque as elites se esforçaram para que isso não surgisse, para que não surgissem os partidos nacionais e de massa. Uhum. E eu acho que isso é uma tendência que se mantém hoje. Quer dizer, para as classes dominantes, melhor seria se não houvesse o PT, se não houvesse esse partido de massas, se a política fosse toda organizada em torno de partidos como o MDB, como o que era o PSDB, como é, por exemplo, o PSB, no máximo partidos regionais e partidos que são ideologicamente, não há uma ligação muito estreita entre as ideias do partido e seus militantes, e muito menos entre as ideias do partido e as massas. E aí, por que o esforço do Lula é inútil, né? Porque me parece, e realmente essa semana deu várias confirmações nesse sentido, de que, primeiro, as elites, sempre que elas... O Lula pode entregar o que ele quiser, pode fazer o esforço que quiser para agradar as elites, elas ainda vão preferir a tal da terceira via, né? Que agora é uma terceira via bolsonarista, inclusive. E uma demonstração disso é que, em 2018, quando a eleição estava entre Haddad e Bolsonaro, Haddad que hoje é comemorado nas colunas econômicas aí dos grandes jornais, Haddad que entregou esse novo teto de gastos, eles escolheram o Bolsonaro. Quer dizer, até para o que é funcional para eles do ponto de vista econômico, o que atende, em boa medida, os interesses deles, eles preferiram apostar no Bolsonaro. E hoje não é diferente. O governo Lula está fazendo um esforço tremendo no sentido de, eu não diria sequer mais conciliar, mas no sentido de efetivamente agradar as classes dominantes, representá-las, manter o arcabouço neoliberal intacto, em alguma medida até renová-lo, né, em alguma medida reconstruí-lo quando ele não consegue mais atender as demandas, como foi o caso do arcabouço fiscal e o teto de gastos, né, quer dizer, o teto de gastos do Temer era impossível de ser aplicado. O que faz a equipe econômica de Lula? Propõe algo que mantém o espírito do teto de gastos, mas que pode ser efetivado, né? E me parece que, realmente, a gente está vendo essas movimentações essa semana, teve essa coisa a gente está vendo uma série de figuras, né? Quer dizer, o representante da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, praticamente convocando a derrubada do governo, né? O presidente da COSAN, eu esqueci o nome dele, sim. Ometo, também... Rubens Ometo. Exatamente, também batendo no governo. A própria... partidos que compõem a base do governo batendo no governo. O ACM Neto acabou de dar uma declaração, acho que esse final de semana, dizendo que não, o Caiado vai ser o nosso candidato, quer dizer, já estão de olho em 2026. A gente olha os jornais, é uma coisa impressionante, porque assim, o governo se dobrando, e os jornais continuam batendo no governo. Quer dizer, esse esforço, no sentido de agradar as classes dominantes, e veja, Mauro,
talvez, é claro que o governo, em alguma medida, as condições não são as melhores. O governo, é evidente que o governo não tem maioria na Câmara. Isso é um dado e isso não vai mudar. Pode passar muitas eleições aí para o Congresso, isso não vai mudar. Então, é evidente que eu não quero que o governo faça aquilo que, na minha cabecinha, eu acho que é o melhor, e simplesmente porque eu penso que isso é o melhor, eu acho que isso vai ser aplicado na realidade. Mas é um governo que não está fazendo enfrentamento nenhum, fundamentalmente. E, além de não fazer enfrentamentos, perde oportunidades muito, muito grandes. Pedro. Diga. Não, só registrando, eu estou colocando o link para o seu artigo aqui no chat, para quem quiser ler, realmente é bem interessante. O seu artigo traz uma questão importante, né, Pedro, que é uma ilusão. O governo Lula surgiu sob a ilusão de que haveria a possibilidade de uma aliança. Então, basicamente, era juntar aquela frente ampla, que era o Alckmin, Tebet, né, era uma frente ampla. Mas ele transformou, na virada da transição, aquela frente ampla numa frente amplíssima, em que ele incorporou o Centrão. Então, vamos dizer assim, ele pegou um segmento, ou imaginou pegar um segmento forte da burguesia. A Globo entrou para o acordo, né? Então, a Faria Lima entrou para o acordo, mas ele alimentou-se dessa ilusão, de que eu junto todo mundo do lado de cá e isolo o Bolsonaro de lado de lá, e o lado de cá vai defender a democracia. Me parece que depois de 1 ano e meio, essa ilusão foi por terra, né? Foi por terra, porque o Lira voltou a se aliar com o seu aliado natural, que é o Bolsonaro, que é a extrema-direita. A Faria Lima não gostou nem um pouco dessa brincadeira de dos ricos terem que pagar impostos no Brasil, né? Então, esboroou, basicamente, essa frente amplíssima, né? Que foi a base do governo construída na ilusão de que a defesa da democracia contra o 8 de janeiro, nesse sentido, foi útil para esse projeto, né? Mas não durou, né? Não durou. Não, perfeito. E eu acho que não durou. Existe uma tendência de qualquer governo, e esse governo não é diferente. De uma vez que você está no governo, você tem que buscar, em alguma medida, a estabilidade política, né? Isso é natural, porque senão, efetivamente, você não governa, você consegue tocar as coisas. Só que o problema é que não se pode ter também... O governo não pode buscar a estabilidade acima de tudo, porque a política, efetivamente, não é só estabilidade, a política não é só pacto, a política é força também, a política é conflito. Até uma coisa que se diz muito, né, o PT tem muito esse discurso do republicanismo, essa ideia. Veja, a república, já dizia Maquiavel, né? A república só se mantém se o povo, nos discursos sobre Tito Livio, né? Ele diz, a república só se mantém porque o povo vai para a rua, o povo quebra as coisas, etc. E isso equilibra os apetites, inclusive dentro do Senado. Me parece que o governo tem muito essa perspectiva de manter a estabilidade acima de tudo, e com isso perde algumas oportunidades. O PL, o 8 de janeiro foi uma oportunidade, foi mais que uma oportunidade perdida. O governo efetivamente trabalhou para enterrar o que foi a memória do 8 de janeiro, especialmente no que toca aos militares. Quando o Lula dá aquela declaração no aniversário de 60 anos do golpe de 64, dizendo que eu não quero olhar o passado e proibindo eventos oficiais em relação a 64, ele trabalha para enterrar o 8 de janeiro. Quer dizer, você veja como é exatamente o contrário do que ele diz, porque ele diz ali, não, estou preocupado com o 8 de janeiro, não com 64, mas à medida que você dá esse tipo de declaração, você enterra o 8 de janeiro na memória junto com 64, né? Outra oportunidade perdida é esse PL do aborto. A Mônica Bergamo deu agora há pouco na Folha, acho que é 9 da manhã. O Centrão vai cair fora, né? O Centrão está querendo cair fora já. E veja, Mauro, é evidente, qualquer pessoa... o governo primeiro, né? Vou aqui fazer a crítica inteira. O governo demorou para se posicionar sobre isso. O Zé Guimarães, uma série de figuras
foram falar para a imprensa sobre isso e falaram que não iam entrar nessa questão. Nessa perspectiva terrível, isso é a morte da política. Você dizer que o governo não vai entrar nas chamadas pautas morais, e sim só disputar a economia, só discutir a economia no Congresso, isso é a morte da política. A política é indissociável da moral. Defender um projeto político, por excelência, é defender um determinado ponto de vista moral, ou ético, para quem prefira esse conceito ao invés da moral. Acho que a moral é uma coisa muito individual. Então, veja, o governo demora para se posicionar com receio. O Sóstenes Cavalcanti, em boa medida, avançou essa proposta e o Lira deu o regime de urgência para ela, simplesmente como uma provocação ao governo, isso é verdade, o que é uma coisa... eu não quero diminuir a gravidade da proposta, mas justamente pelo contrário, eu quero demonstrar como são pessoas realmente, digamos, moralmente bastante pervertidas, porque usam uma questão como o estupro, pensando especialmente no caso de crianças, que é mais grave ainda, para fazer provocações políticas para o governo. Só que o governo fica quieto. Quando vai se posicionar, o Lula se posicionou nesse final de semana, se posiciona de uma forma enigmática. Você fica se perguntando qual é a posição afinal. E isso é especialmente grave num cenário político como o que a gente tem hoje, em que a extrema-direita está bastante ativa, mas especialmente grave num cenário comunicacional como o que a gente vive hoje, em que, eu chamo isso de um meio elétrico, né? As mensagens se espalham com muita rapidez, elas se espalham para muito longe e muitas pessoas participam da emissão das mensagens. Se o governo, quando ele tem oportunidade, quando a oposição dá a oportunidade dele se posicionar numa questão... Porque, veja, Mauro, uma coisa é discutir descriminalização do aborto. Eu, pessoalmente, sou favorável, defenderei isso, etc. Mas o que o Sóstenes Cavalcanti está tratando não é disso. Ele está tratando de criminalizar uma mulher ou uma criança que, tendo sido estuprada, aborte depois de 22 semanas, e ele não só vai criminalizar essa mulher, como vai torná-la uma homicida, o que supõe que ela pode pegar uma pena de 20 anos, enquanto o algoz dela e o algoz do filho que ela carrega, do feto que ela carrega, vai ter uma pena de 10 anos. Quer dizer, dar ao estuprador a capacidade de, em 10 anos, ser pai do filho que é fruto do estupro, enquanto a mulher vai apodrecer nas cadeias. É uma coisa, evidentemente, até para a consciência média popular, que tem certas tendências conservadoras, é muito simples explicar o porquê que isso é absurdo. E o governo se negou a fazê-lo. Quando tem uma oportunidade, né? O presidente Lula sempre reclamou, né? Eu estou sozinho aqui, onde é que está? Né? Onde é que está o movimento sindical? Onde estão os movimentos sociais que não vão para a rua nem nada? Este fim de semana, o governo, acho que me parece, teve duas oportunidades, né? Uma oportunidade que foi para a rua. As mulheres tomaram as ruas em mobilizações impressionantes, as maiores mobilizações desde o início do governo Lula. Inclusive, no domingo, em São Paulo, houve uma outra mobilização, também de um movimento popular, que é o movimento pela legalização da maconha e contra a mortandade e encarceramento da juventude preta, por conta dessa absurda guerra às drogas, que é, até o atual momento, apoiada pelo governo Lula. Então, assim, duas mobilizações de massa relevantes, por um lado. Por outro lado, o mercado financeiro foi de uma ousadia brutal, exigindo do governo acabar com o piso constitucional da saúde e da educação e acabar com o reajuste da Previdência, que o Lula até chegou lá, nas Europa. Ou seja, o governo está com a faca e o queijo na mão para reordenar a sua política, para deixar de ser uma política aderida à direita, de uma política subordinada ao Lira, e ter uma política mais autônoma, né? Parece que essa oportunidade abriu-se, né? Perfeito. Agora, o que me preocupa é que essa oportunidade já se abriu antes também, em outras ocasiões.
A questão do golpe, não só do 8 de janeiro, mas o golpismo antes do 8 de janeiro, né, ali no final do governo Bolsonaro, com os militares se preparando, etc., o governo enterrou isso, nesse caso nem só deixou passar. A crise no Rio Grande do Sul, que era a oportunidade para o Lula, primeiro, enquadrar o governador gaúcho que quer ser o Zelensky, né? Quer ser o Zelensky brasileiro, inclusive se veste, né? Coloca aquele coletinho, etc. Segundo, enquadrar o mercado financeiro, os financistas, e reordenar a política econômica em função daquilo. Era uma oportunidade de fazer esse debate. Sim. E eu não estou dizendo, veja só, Mauro, não necessariamente o governo ia ganhar, não necessariamente a gente ia ter, porque o Lula tomou uma posição em relação a isso, a gente ia ter o melhor dos cenários, a gente ia ter, sei lá, um estado de bem-estar social no Brasil, magicamente. Mas veja, a política é confronto contínuo. O governo, buscando sempre a estabilidade, fica parado. Se você não se movimenta na política, tal como na guerra, você perece, você morre. Por quê? Porque o resto, o seu entorno, não vai deixar de se movimentar porque você deixou de se movimentar. Então, cada vez que o governo perde uma oportunidade, ele deixa os inimigos avançarem. Nessa questão do PL do aborto, de tão absurda que é, e graças à movimentação também das mulheres do movimento feminista, me parece que isso vai morrer, ainda bem, né? A provocação meio que, enfim, foi uma pedra jogada no oceano e sem maiores efeitos. Mas o governo poderia ter usado isso a seu favor, inclusive. Poderia ter enquadrado o Centrão. Você imagine se a coluna da Mônica Bergamo hoje não fosse que o Centrão acabou desistindo depois que viu que pegou mal, mas sim que o governo vence disputa narrativa com o Centrão. O governo enquadrou o Centrão na questão do aborto. Você imagine se esse movimento que a gente teve nesse final de semana não fosse só uma coisa mais ou menos espontânea das mulheres, do movimento feminista, mas uma coisa que as mulheres estão se mobilizando depois que o Lula fez um chamamento, depois que o Lula deu uma mensagem clara. Isso tem outro efeito. E tem outro efeito na hora de negociar, inclusive, se for para negociar com o Centrão. Sim. Né? Sim. Não, e aí tem uma questão, né, que é assim, a montagem que está se fazendo em cima do governo Lula, cada dia mais está parecida com a montagem que se fez em cima do governo Dilma. Né? Olha que interessante. Isso aqui é o El País, quando o El País ainda estava aqui no Brasil. Esta é a manchete do El País de 31 de outubro de 2015. Mulheres vão às ruas. Pílula fica, cunha cai. Cunha sai. Né? E olha só o personagem, era exatamente o presidente da Câmara à época, o Cunha, que estava patrocinando uma PEC para que as mulheres, que é um tema, até a gente hoje falou desse assunto aqui, para que as mulheres fossem obrigadas, para terem direito a abortar, depois de um estupro, elas seriam obrigadas a ir na delegacia prestar queixa antes de abortar. E aí foi uma mobilização enorme das mulheres, né, contra, ou seja, tá aí, né? Fica a dica, né? Fica a dica, e o governo Dilma a gente viu como é que foi, né? Fica a dica, acuado, né, na defensiva, não confrontou, não enfrentou, não coliderou essa mobilização das mulheres. A gente está vendo, o governo Lula deu umas declarações muito tímidas, atrasadas, né, vacilantes, e é isso. Aí está aí o Lira 2 a missão, né? Não, perfeito. E é justamente o que eu ia falar, né? Não só o cenário se repete até de uma maneira trágica, né? Porque literalmente a mesma questão, em alguma medida, os mesmos atores, né? Claro, o Cunha e o Lira, mas, de novo, o movimento feminista, um governo do PT, etc., a questão do aborto. Mas o que é impressionante é que parece que, às vezes eu tenho a impressão de que o PT não aprendeu nada com 2016. Porque, veja, Mauro, correlação de forças no Congresso é um limite? Sem dúvidas é um limite. Agora, existe a sociedade. O Partido dos Trabalhadores não é o Partido dos Trabalhadores, não se tornou o Partido dos Trabalhadores que a gente conhece hoje, porque em 1989 ele teve maioria no Congresso. Porque, entre outras, não teve.
né? Inclusive perdeu a eleição presidencial. Ele é um partido forte porque era um partido associado às lutas, era um partido que se movimentava, era um partido que construía suas bases, que se construiu nacionalmente. E à medida que o governo, que o PT, quando no governo, se torna um defensor da estabilidade acima de tudo, da institucionalidade acima de tudo, inclusive, em alguns casos, se colocando contra as suas bases, como é o caso dos professores e funcionários de universidades em greve, ele se enfraquece como partido. Então, assim, é uma coisa muito curiosa, porque o governo, para não frustrar a sua aliança com as classes dominantes, segura suas bases e em vários sentidos, bate nas suas bases. Uhum. Só que o problema é que as classes dominantes são quem estão quebrando o pacto. E existe um problema de temporalidade aí. Se o governo não acordar logo, a gente pode sim ver se repetindo o que aconteceu com a Dilma. E vamos lembrar, o Alckmin está na vice, né? Afinal de contas. Não é uma coisa desprezível também, né? Sim. Porque a gente hoje estigmatiza o Temer, mas se a gente for olhar lá atrás, o Temer, ele não era propriamente um golpista desde o começo, ele entrou na conspiração depois, mas inicialmente ele era um aliado fiel, né? Ele foi um fiador ali da aliança com o MDB, né? Sim, perfeito. Ele viu quando se abriu, essa que é a questão, quando se abre a oportunidade é que o conspirador vai aparecer. O problema é justamente não deixar essa possibilidade, não deixar isso se abrir. E, enfim, o governo, quando fica inerte, quando fica parado, tende ao perecimento e os inimigos atacam. Exatamente como na guerra. Temer, no primeiro mandato da Dilma, ele já era vice. Gente, vamos lembrar, ele foi vice da Dilma no primeiro e no segundo mandato. No primeiro mandato da Dilma, ele foi absolutamente fiel a ela. A relação dos dois era ótima. Era ótima. Tão boa quanto a relação hoje do Lula com o Alckmin. Nada contra o Alckmin, nada para dizer que o Alckmin será um golpista também, mas é aquela coisa. Surge uma crise nacional, as classes dominantes se colocam contra o governo. As classes dominantes dão um cheque mate no governo. O vice-presidente é de direita, sempre foi integrado ao sistema de poder das classes dominantes. Por que ele não vai embarcar? Estou tirando aí a questão moral do traidor e tal, mas por que o Alckmin vai ficar fiel à esquerda, ao governo Lula, e não será fiel àqueles a quem sempre ele prestou vassalagem, né? Tanto que está aí, o Alckmin hoje é um dos principais defensores esse fim de semana dos cortes drásticos no orçamento do governo. Não, perfeito. E essa pergunta se aplica, em alguma medida, a toda a frente ampla, né? Quer dizer, por que a gente vai... Se a gente se pergunta por que o Alckmin, nesse caso, não embarcaria nesse tipo de coisa? Ou mesmo que ele não embarcasse, mas, assim, a única medida efetiva para que isso não acontecesse seria se ele renunciasse, né? Não, eu não vou assumir, o que é uma coisa assim, a gente não pode se permitir tal nível de ingenuidade. Mas a gente pode fazer a mesma pergunta para o restante da frente ampla. A gente pode fazer a mesma pergunta para a imprensa. Veja, se esse pessoal apoiou o Bolsonaro quando se tratava do Haddad e do Bolsonaro, por que agora a gente vai supor que eles estão com um pacto pela democracia? Eles viram que eles já estão lidando com o Bolsonaro como uma carta fora do baralho e perceberam que o bolsonarismo, se mantendo na sociedade como uma espécie de movimento ideia, né, pode beneficiar eles, pode beneficiar essa chamada terceira via deles, ou esse bolsonarismo moderado deles. E é isso. No caso do Tarcísio, veja, é demonstrativo de que as classes dominantes não se preocupam com a democracia. Sim. O cara está militarizando escola. O que fez na Baixada Santista é impressionante, assim. Então, veja, só que aí que está. A gente constatar isso, dizer as classes dominantes não se preocupam com democracia, só demonstra a nossa ingenuidade.
Porque é evidente que elas não se preocupam. Se elas se preocupassem, haveria surgido partidos nacionais antes na nossa trajetória. O escravismo teria acabado antes, a educação teria se democratizado antes. E isso vale para hoje. Quer dizer, como é que a gente vai esperar fazer um pacto duradouro com quem sempre combateu, por exemplo, o PT, de uma forma radical? E digo isso de uma forma até disfuncional, às vezes, para eles mesmos. Veja o que se tornou, por exemplo, o PSDB, foi destruído nessa vontade revanchista deles, nessa coisa obcecada deles por destruir o PT, acabaram se destruindo. São coisas que já aconteceram antes na trajetória brasileira também. Então, a gente não pode ter... Uma coisa é fazer um pacto, entendendo que não, a condição agora é fazer o pacto, a gente tem que fazer essa aliança. Só que toda aliança, isso é um princípio também maquiaveliano, né? Toda aliança tende à dissolução da aliança. Porque ou duas partes se juntam numa só e passam a concordar, ou elas rompem. A aliança não vai se manter ad eterno de duas partes que não são iguais. Por excelência, ou uma engole a outra, ou uma derrota a outra. E me parece que o governo Lula entrou muito nessa perspectiva de que era possível manter a aliança, acima de tudo, manter uma aliança de longa duração. E a gente já está vendo que, bom, à medida que o Bolsonaro saiu do cenário político, as classes dominantes já estão procurando uma saída, né? Olha, aqui tem alguém que faz uma pergunta interessante. O Temer era tão fiel que deu o golpe na Dilma, mas, Divalda, no primeiro mandato da Dilma, ele não deu golpe, não. E se alguém dissesse, como nós estamos dizendo aqui, olha o Alckmin, presta atenção, se alguém dissesse isso lá em 2012, 2013, seria taxado pelos petistas como um maluco, como um cara de direita, como um conspirador. Tá aí. Deu no que deu Temer. Nós não estamos prevendo aqui que o Alckmin vai dar golpe, nem nada, não. Mas é uma questão que é a estrutura da composição de 2000 e agora, com Alckmin, é uma estrutura similar, não é a mesma, mas é similar à que levou ao Temer a ser vice de Dilma duas vezes, e ser um fidelíssimo vice de Dilma no primeiro mandato. Tá aí, ó. Né? Clima de festa, né? O MDB celebrando a presença dele, aí vai lá o Temer, ali discursando, um discurso até como o Alckmin hoje, um discurso com até algumas tintas de centro-esquerda, entendeu? Desenvolvimentistas e tal. Né? O Temer de 2010, 2011, 2012, não é o Temer que se apresentou ao país com a ponte para o futuro, né? É outro. Na verdade, é o mesmo, né? Que mudou o cenário e ele embarcou nesse cenário. Eu acho que é até importante, Mauro, as pessoas entenderem que, seja, na política, a dimensão da vontade, a dimensão pessoal, evidentemente, ela existe em alguma medida, é uma coisa importante. Agora, tem coisas que estão para além disso. Aí eu volto a falar da guerra, né? Quer dizer, o Clausewitz tem uma teoria muito interessante em relação à guerra, que ele vai dizer, né, que a guerra não é nem a vontade de um general, nem a vontade do outro, e nem a soma das duas vontades, mas justamente uma coisa, quer dizer, à medida que você tem duas vontades que se batem, cria-se uma coisa terceira que nem um general nem o outro pode prever, né? E a política tem esse aspecto. Então, veja, o Alckmin pode ser uma pessoa boníssima pessoalmente, etc. Mas pergunte a qualquer pessoa, se um cavalo passa do seu lado com o estribo à disposição, o que você faz? Você monta o cavalo. E se você não montar, alguém vai montar. O cavalo está passando. Foi o que aconteceu em 2016. E aí eu faço até uma comparação, você fez essa comparação com o Temer, mas veja os militares, o que se dizia naquela época. Sim. O Vilas Boas era retratado, inclusive, por setores associados ao petismo, etc., como alguém democrático. Quando ele fez aquele tweet até,
Na época, isso as pessoas esquecem, mas na época tinha O muita Ricardo gente... Capelli, que nós aqui todos endeusamos, elogiamos, achamos o máximo, foi lá, foi secretário de Segurança, interventor, Ministério da Justiça, escreveu um artigo famoso, dizendo que o Vilas Boas era um brasileiro com B maiúsculo, sempre defendeu o Vilas Boas. Por sinal, depois daquele Twitter, continuou defendendo. Perfeito. E naquela época, nesse texto, inclusive, dizia que quem está dizendo que o Vilas Boas é um conspirador ou coisa do tipo é a esquerda malucada que quer ser, que tem sonha em ser guerrilheira, etc. E aí, no fim, a gente viu que o Vilas Boas deu no bolsonarismo, né? Sim. De fato, os militares voltaram à ocupação política. Então, veja, as pessoas podem ter suas próprias vontades, mas a política não é a soma das vontades das pessoas, nem é a vontade pessoal de alguém que é mais poderoso ou qualquer coisa do tipo. A política tem algo de imponderável precisamente porque ela é conflito. Ela é o conflito das vontades, e o conflito das vontades gera uma coisa nova. E eu espero muito que não gere uma repetição de 2016, porque até para as pessoas que eventualmente fiquem... enfim, são notícias ruins que estou trazendo, né? Mas veja, eu não comemorei 2016. Em 2016 eu estava bastante ativo contra aquele golpe. Em 2022 fui bastante ativo no sentido de eleger o Lula, inclusive como jornalista, na revista Ópera nós nos mobilizamos, Sim, fizemos aqui na Fora também, né? Quem não, né? Pois é. Provavelmente faremos o mesmo em 2026, se o Lula for candidato à reeleição. Agora, gente, é o seguinte, lá atrás, quando nós denunciávamos que o Vilas Boas era um conspirador, era o Pinochet brasileiro, porque vamos lembrar, né? O Pinochet foi nomeado ministro do Exército lá no Chile pelo Allende, e depois saiu. Quando a gente dizia, esse aqui é o Allende brasileiro, a gente ouviu um monte de gente dizendo, vocês estão fazendo o papel da direita, vocês estão jogando o jogo da direita. Então, a gente está acostumado a ouvir esse discurso. Não, né? Quando, em 2013, nós apoiávamos as mobilizações de rua, as manifestações, o movimento das mulheres, quando, em 2015, apoiávamos... Tinha um monte de gente que dizia, vocês são identitários, vocês estão fazendo o jogo da direita, vocês estão favorecendo o golpe. A gente está acostumado a ouvir esta conversa. Não se preocupem que ela não tem qualquer eco na nossa cabeça, nem no nosso coração. A gente sabe muito bem de onde vem, né? Esta ideia de que não fazer o jogo da direita é dizer amém para Lula e seu governo em tudo, não nos convence, né? Ao contrário, o que a gente viu com Dilma, o que a gente tem visto agora é que quem diz amém o tempo todo abre espaço para a direita, né? Porque diz amém a Lula, diz amém a relação com o Lira, diz amém a relação com as Forças Armadas, diz amém a relação com os banqueiros, né? Então, é importante a gente manter a ideia do espírito crítico, né? Do espírito crítico e do diálogo, né? Da convergência sem esse tipo de acusação. Mas, enfim, vamos embora. Fantástico o teu artigo, Pedro. Muito bom, muito instigante mesmo, muito legal. É isso aí. As elites brasileiras, a burguesia brasileira, não acredita, nem nunca acreditou em democracia. Estou colocando o link aqui, né? Pedro Marinho, editor da revista Ópera. É isso aí. O que eles querem é a destruição do PT e da esquerda brasileira. Valeu, Pedro. Obrigado. Obrigado, Mauro. Enfim, obrigado a todos e todas aí que acompanharam e peço justamente que acessem a revista Ópera, leiam um artigo, comentem nas redes sociais, etc. Estou sempre produzindo e essa semana deve sair mais coisa também. É isso aí.